Temas como felicidade, qualidade de vida e satisfação fazem parte da lista de desejos do mundo corporativo? Fazem até muito parte. O problema que eu vejo é o entendimento desses conceitos. As pessoas não se aprofundam muito nisso e aí ou gera muita frustração ou pouco desenvolvimento. Explica um pouquinho melhor. É que você tem que ter em mente o seguinte, o conceito de qualidade de vida, ele está extremamente relacionado a você a superar desafios. E aí a felicidade ela vem a reboque. E, na tua opinião, conhecimento traz felicidade? Do ponto de vista filosófico, antropológico, não traz. Eu acho que o conhecimento ele tem muito mais a ver com você poder entrar na profundidade das coisas. E isso não deixa a gente muito feliz, não. Agora, o pragmatismo, a objetividade, que são tão requisitados no mundo corporativo, facilitam ou dificultam essa profundidade? Eu não tenho a menor dúvida que dificultam. A alegria, a felicidade, combina muito mais com aquele mar mais raso do que profundo. Sabe como? Qual a melhor saída para temas como felicidade, qualidade de vida, que são tão presentes na vida das empresas? Eu acho que é você exatamente sair desse mar mais raso e ir para as águas mais profundas, né? Isso permite com que você possa assim, dar uma setada nas suas expectativas e você saber diferenciar a hora que eu quero uma satisfação e a hora que eu quero ter prazer. São coisas bem distintas. Estamos começando mais um Tem Saída e hoje para falarmos sobre é fácil ou não é fácil encontrarmos a felicidade no ambiente de trabalho? Oi, Cris. Oi, Vanusa. E aí, me conta, é fácil isso? É possível, digamos assim? Será que tem resposta para isso? Todo mundo persegue a felicidade, né? Uma coisa que que as pessoas acho que esquecem ou não se dão conta é que a felicidade está instituída há muito pouco tempo na humanidade. Se você pegar assim, andar 200 anos para trás, você não tinha essa coisa assim de tenho que ser feliz. Como é que é? Preciso ter realização e as coisas que vieram ao reboque disso, né? Eu tenho que ter um propósito, eu tenho que ter uma missão, eu preciso chegar a algum lugar. Não parece que perdeu a naturalidade? Eu acho que parece. E esse negócio é importante a gente ter em mente que isso é construído. E num perfil assim, do tempo que o ser humano está nesse planeta, foi ontem. E a gente esquecer disso, imaginar que isso faz parte de um processo, ou que isso, na verdade, é da constituição do ser humano, acho que atrapalha muito a gente. E aí dificulta muito a gente poder querer atender uma expectativa de ser feliz. Eu acho que isso atrapalha muito o ser humano, sabe? E trabalhar e ser feliz no trabalho parece que virou uma obrigação também, né? Então nós precisamos trabalhar, ok. Todos nós dependemos de uma fonte de renda, do seu próprio trabalho, etc. Agora, não necessariamente você tem que ser 100% feliz, né? Às vezes você é feliz por uma conquista que você faz, às vezes feliz porque acabou o dia e finalmente acabou aquele dia e você está feliz. Mas, e não pode ser uma obrigação, Cris. E de repente parece que virou obrigação. Todo mundo, se você faça o que você fizer, seja só um trampolim para um outro trabalho, você tem que ser feliz também ali. Não é? Eu acho que tem duas coisas que acontecem que são complicadas. É essa que você está falando, uma espécie de uma imposição, de uma obrigação, né? Ou seja, o único caminho que me resta é ser feliz. É claro que você não vai desejar nunca para ninguém, escuta, quero que você seja infeliz. Ninguém vai fazer isso, né? Não se trata disso. Mas depositar todas as suas expectativas naquele único caminho que você precisa, como se isso fosse uma condição necessária para a tua existência, para os resultados que você quer para você mesmo, isso exigiria a segunda coisa que eu ia falar,
um caminho de pensamento analítico que vai na contramão disso daí. Eu me lembro uma vez, lá atrás, muitos anos atrás, eu tive um sócio. Eu não vou nem falar, não sei se ele vai saber. Eu tive vários sócios, então acho que ele não vai se identificar. Depois ele vai, lá vai o Cris falando. Eu tive um sócio que ele adorava o tema felicidade. E ele queria falar muito sobre a felicidade, né? Eu até tinha notado umas coisas aqui que ele falava, coisas que ele falava que era o seguinte, né? Dizia o seguinte, que a felicidade transforma as pessoas, né? Transforma a empresa. A felicidade é você ter a liberdade de você ser quem você quiser ser, né? Ele batia muito nesse mantra. E ele falou assim, o que interessa pra gente era que a gente pudesse colher resultados do bem. Então, quando você está feliz, você sintoniza com o bem, né? Você vai ver lá nas empresas, puxa, a pessoa certa no lugar certo tem condição de ser feliz. A pessoa que faz o que gosta tem condição de ser feliz. A pessoa que prepara a sua expectativa para servir o outro pode encontrar felicidade. Eu me lembro muito bem, ele batia muito nesses conceitos, né? É aquele diagrama clássico que você tem lá, assim, a pessoa está feliz, ela tem bem-estar, como se fosse um círculo, né? Ela tem qualidade de vida, ela tem um bem-estar, ela está em harmonia, ela está em equilíbrio com as coisas, ela tem equilíbrio tanto em casa quanto no trabalho, isso gera qualidade de vida, e quando você vê, você tem uma roda girando, como se isso fosse uma espécie de garantia da felicidade. Eu lembrei dele nisso porque ele e a torcida do Flamengo e do Corinthians inteira falam muito disso, né? Os coaches adoram isso, as pessoas de RH adoram trazer esse tema. E tá errado isso? Não tem nada de errado nisso. O que eu acho que é importante a gente parar para pensar um pouco em alguns conceitos e algumas definições que na minha opinião, elas têm um grau de aderência muito maior dentro das empresas, no mundo corporativo, e elas têm um grau de aderência muito maior do que propriamente você como é que eu posso dizer isso? Elas têm uma empatia mais natural com o seu próprio desenvolvimento enquanto ser humano. Eu acho que isso é muito importante. E talvez fosse legal a gente falar um pouco sobre isso aqui, porque são recortes desse conceito mais clássico do equilíbrio, da harmonia, de fazer o que gosta, de ser quem você é, etc. Aí você vai ser feliz, né? Eu acho que tem coisas que são tão importantes quanto isso, mas elas acabam cuidando um pouco mais do desenvolvimento particular, pessoal de cada um, quando você se aprofunda. A gente falava que uma coisa é que a felicidade ela tem um relacionamento muito mais íntimo com as águas mais rasas, mais superficiais, do que propriamente com as águas mais profundas. A hora que você mergulha um pouco nas questões, sejam elas questões particulares, pessoais, sejam questões profissionais, quando você se aprofunda em alguns temas que são vivos na sua vida, eu diria que você se afasta um pouquinho de ser feliz e você vai para uma outra esfera, mas que pode trazer para você muita satisfação, muita qualidade de vida. E é isso que eu acho que é legal a gente falar um pouco. Essa diferença, né? O que é felicidade, qualidade de vida, satisfação. Agora, quando você diz que você se aprofundando talvez se afaste da felicidade, será que não é um pouco mais de equilíbrio? Quando você conhece mais, não conquista um equilíbrio maior, que daí você tem satisfação, mas não necessariamente aquela euforia que a gente espera com um momento de felicidade? Eu acho que sim. Mas ainda na questão do equilíbrio, eu acho que a gente pode também colocar um outro conceito que eu acho que casa melhor. Eu vou explicar para você isso aí. Mas antes disso, eu vou falar uma coisa. Antes de explicar isso aí. Quando você está lá pegando esses conceitos lá que o meu antigo sócio falava e que eu vejo que circula muito forte hoje nas empresas, basicamente você tem assim, o velho e famoso aquela trilogia lá, que é da Chá, competência, habilidade, atitudes, tem valores, etc, né? Então, é muito importante que você, na empresa,
você está lá no teu dia a dia trabalhando, que você se desenvolva em relação às suas competências, que você se desenvolva em relação aos seus conhecimentos. Então, vai estudar, vai fazer curso, vai aprender, vai fazer o que as pessoas fazem, né? É muito importante que você coloque em prática isso que você está estudando, e é muito importante que você tenha uma atitude positiva de querer fazer a manutenção dessa roda. Estuda, coloca em prática, e quero estudar, quero colocar em prática. Isso é um resumo do tal do competência, habilidade e atitude, né? Ou conhecimento, habilidade e atitude, né? Legal. E acho que todo mundo dá uma luz muito forte para isso. Então, vamos dar um exemplo concreto para o pessoal entender. Se você quiser, por exemplo, aprender a tocar violão, ok? Você vai dedicar um tempo para estudar teoria da música, vai lá, ler partitura, tablatura, cifra, seja lá o que for. Depois você vai ter que colocar isso em prática, vai ter que fazer um exercício para você, que eu vou tirar do papel. Fazer as posições, acostumar o calinho no os dedo. Os treinamentos, as escadas, você vai ter que executar, repetir isso 1 milhão de vezes. E talvez o mais importante... E tem alguma dor, né? Tem alguma dor. Tem bastante dor, né? Então, nesse caso, você cria calos, você sofre um pouco. Sofre, não é uma conquista fácil. Não é fácil. Exige assim, bastante dedicação. E depois você precisa ter essa atitude. Puxa, de alguma maneira você tem que sentir um retorno positivo para você continuar fazendo. Porque se você não gosta, fala, fui lá, estudei, coloquei em prática, não gostei, não quero mais, vou experimentar o piano, vou para um outro instrumento. Você precisa ter uma atitude de querer, assim, eu quero continuar fazendo isso. Muitos e muitos anos eu entrevistava, fazendo uns paralelos com o mundo corporativo. Muitos e muitos anos eu entrevistava executivos, aí no meio da entrevista, o cara falava assim, olha, eu faz 25 anos que eu sou da área financeira. Então eu sei fazer tesouraria, sei fazer crédito de cobrança, eu sei fazer operação estruturada, eu conheço um pouco de controladoria, contabilidade. Eu acho que eu me especializei, vim treinando, vim estudando, fui conhecer, fiz todos os cursos, MBA, coloco em prática há 25 anos. Só que eu queria falar uma coisa para você. Eu estou no mato sem cachorro. Por quê? Porque eu não quero mais fazer isso. Eu cansei, eu enjoei, ou eu gostaria de fazer outras coisas. Acontece que faz 25, 30 anos que eu faço isso, e se eu for mandar meu currículo lá para a esquina, vão dizer o seguinte, você é bom no quê? Eu sou bom nisso daqui. Então vão querer me contratar pelo conhecimento que eu tenho e pela habilidade que eu tenho. Mas a atitude de querer continuar sendo da área financeira, ela não existe mais. Tá certo? Aí não tem como ser feliz. Não é? E aí, entre quatro paredes, muita gente me falava isso. Eu escutei isso durante muitos anos, né? E eu ficava de olho nessas coisas. Puxa vida, tem ou não tem razão? Tem ou não tem direito de uma pessoa, depois de 30 anos, falar assim, eu não quero mais fazer isso. Se ela vai conseguir uma outra colocação, se vai ser fácil para ela dar vazão a esse desejo, isso é uma outra conversa. Via de regra, não é nada fácil. Por isso é que as pessoas acabam, de repente, arrastando correntes no trabalho que continuam fazendo, porque se especializaram tanto numa área e depois elas não conseguem mais fazer essa mudança, né? E todo mundo de fora só vê a pessoa naquela posição, né? Então, eu estou dando ênfase para o C, o H, o A, a conhecimento, a habilidade, essa atitude. Ela é muito importante para completar essa trilogia. Você tem que continuar querendo fazer aquilo onde você busca conhecimento e onde você coloca na prática a tua habilidade. Então, eu percebo assim que dentro do mundo corporativo, nas empresas, isso é muito valorizado, isso é muito requisitado e o olhar é constante para isso, né? Mas quando a gente se apega para isso e tenta colocar um conceito de ser feliz, se a sua atitude estiver presente, talvez seja mais fácil você conseguir ser feliz ou ter momentos de alegria para isso. Se a atitude de querer continuar a fazer não estiver presente, vai ser muito mais difícil, né?
Mas eu queria acrescentar, isso é o que eu percebo que é a lei básica, mas eu queria acrescentar um outro ponto que eu acho que é super importante, que é um conceito um pouco diferente. A gente não falar talvez só da felicidade, mas a gente dar um passinho para o lado e a gente colocar elementos como qualidade de vida, que trazem a felicidade a reboque, a gente colocar alguns elementos para a gente discutir como o que é que me dá satisfação, o que me dá prazer. São coisas bem distintas. Elas estão meio relacionadas com a felicidade. Se você for lá no dicionário, felicidade, o que está escrito lá? Felicidade é o seguinte, ó, o que está escrito lá? Felicidade, dicionário. Qualidade ou estado de feliz. Estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento e bem-estar. Está bastante relacionado. Só que o que eu queria trazer para a nossa conversa é deixar a palavra felicidade um pouquinho de lado e trazer primeiro um conceito de satisfação, de qualidade de vida, e depois a gente incorporar, trazer a felicidade a reboque. Eu acho que isso é legal. Vamos lá, como é que a gente explica isso aqui? Vamos pensar na seguinte cena. Vamos pegar o próprio violão aí que a gente estava falando, né? Se você quiser ser um bom violinista, você precisa se dedicar e estudar bastante, tá certo? Então você não vira uma pessoa que é um bom músico da noite para o dia e nem da semana para o mês seguinte. São anos de estudo, você tem um ano de repertório ali de bunda na cadeira, de prática, de aprender a ler música, exercitar, repetir 1 milhão de vezes, né? O mesmo exercício, a mesma escala e aprender a colocar, sair do automático e colocar um sentimento, etc. A trajetória daquele músico de sucesso, ela requer assim uma prática de estudo muito profundo. Nunca é nada raso, sempre é muito profundo, né? Isso faz com que na linha do tempo você possa diferenciar satisfação de prazer. Exemplo, quando você, sei lá, fala uma coisa que te dá prazer, que é gostoso de fazer, sem querer assim mergulhar muito profundamente nas coisas. Reunir as pessoas. Reunir as pessoas. Então, se você vai querer programar uma reunião de pessoas, não é nada difícil para você fazer isso, tá certo? Não exige, quem sabe, uma grande superação, né? Não exige, quem sabe, um grande esforço para você para reunir as pessoas. Você não precisa ficar lá 1 ano se preparando para reunir as pessoas. É mais simples de fazer. Sei lá, você vai lá, chama as pessoas, contata, convida lá para tua casa, faz um jantar, alguma coisa, abre um vinho e você está lá convivendo com essas pessoas. Eu pergunto muito para as pessoas assim, o que você quer fazer quando você está nas férias? Eu quero tomar uma caipirinha na praia. Não, para mim, felicidade é quando eu estou com o pé na areia, tomando uma caipirinha na praia. Eu acho que dá muito prazer você tomar uma caipirinha na praia, né? Mas para ir para a praia e tomar uma caipirinha não exige você nenhum esforço para isso. Bastou te ligar, você está lá. Você vai rápido para isso, né? Essas coisas que não exigem tanto esforço, é mais legal a gente definir isso como coisas que te possibilitam ter prazeres na vida. Reunir os amigos, tomar um vinho, tomar uma caipirinha na praia, comer um chocolatinho. Não tem dificuldade nenhuma em abrir um bombom e colocar na boca. Não exige nada de você. Pelo contrário, isso até é muito fácil você fazer isso. Legal? Quando você tem um outro cenário que exige de você um esforço, aprender um instrumento, você vai se preparar para um concurso, que você estuda bastante, passa 1 ano, 2 anos e acorda às 5 da manhã. Os atletas fazem muito isso, né? Vão se preparar para uma maratona, para uma prova, e acorda de manhã, vai lá e treina, 3 anos treinando. E aí, quando você realiza, vai lá e faz a tua prova, ou quando você passa no concurso, né? Um filho passou no vestibular, que estudou muito. Quando você tem esse evento, a sensação que te dá, ela não é a mesma sensação de prazer da caipirinha na praia, do chocolate ou da reunião com os amigos. Ela é algo muito mais intenso. E a gente costuma definir isso como satisfação. Então a satisfação, ela está
é diretamente relacionada a você superar um desafio. O prazer não. O prazer é uma coisa mais coloquial, mais natural, mais imediata, que não requer isso, né? E quando você passa a ser colecionador de vários momentos que te dão satisfação, onde você é reconhecido pelo esforço que você fez, reconhecido por um sinal positivo, isso gera um estado que é uma definição que eu queria trazer para a gente, que é uma produção de uma qualidade de vida. Então, qualidade de vida é você ter esses momentos que são momentos bem memoráveis de superação de desafios. Quanto mais você superar desafio, mais você tem qualidade de vida. Qualidade de vida não é quando você está tomando a caipirinha na praia. Qualidade de vida não é quando você está comendo o teu chocolatinho ou conversando com os amigos. Isso são situações que te dão muito prazer, que são muito bem-vindas e tem que ter na nossa vida. Agora, quando você supera o desafio, você chega a ter um momento memorável. É muito diferente daquela sensação da roda de amigos. E aí sim você tem um conceito interessante sobre qualidade de vida. E não é tão passageiro, né? Porque o prazer é muito passageiro, é aquele instante. Agora, quando você tem uma satisfação, algo que te orgulha, que te deixa bem com você mesmo, principalmente com você, né? Eu acho que realmente isso gera uma consequência para outras datas, outros momentos. Exatamente, exatamente. Então, a gente, para você ter uma linguagem romântica, o pessoal do coach gosta muito disso. Eu tenho qualidade de vida quando eu sou um colecionador de momentos memoráveis. Prazeres eu tenho muito na vida, mas momentos memoráveis que me dão satisfação, eles têm essa conotação dessa superação. Então, vamos voltar para aquela questão inicial. É fácil ou é difícil a gente ser feliz no trabalho? Se a gente tiver relacionado a felicidade muito mais para o prazer, é mais fácil. Se a gente trouxer esse conceito da qualidade de vida por desafios superados, é muito mais difícil. Então, o jeito mais automático, o que eu quero dizer é o seguinte, é a gente banalizar um pouco o conceito de felicidade, que foi construído, quem sabe, há 200 anos atrás. Né? Se a gente se aprofundar um pouco no que diz respeito à forma como a gente seta as nossas expectativas para o conceito de felicidade, a gente vai ter que colocar isso em prática. Sair um pouco, como a gente diz ali na abertura, desse mar mais raso, mais superficial e entrar um pouco mais no mar profundo. Aí eu me questiono. O mar raso e o mar profundo, qual deles tem mais a ver com o conceito de felicidade? Quanto mais você se aprofunda nas coisas, mais você se distancia desse conceito de felicidade do mar mais raso, para ficar na mesma analogia. Porém, ele pode te gerar muito mais satisfação. Só que ele consegue te gerar qualidade de vida. Ele te gera satisfação. Então, felicidade, ela combina com o raso ou combina com o profundo? Ela está mais no raso. Por isso ela foi, na minha opinião, ela foi construída, né? Há muito pouco tempo. Agora, quando você mergulha, você traz outras coisas a reboque. Você traz um olhar mais analítico, você traz um olhar mais criterioso, você aprende a criar uma cultura de superar os seus desafios, de saber que a recompensa vem depois do esforço, que saber que o ganho, a sensação positiva requer bunda na cadeira e suor para os negócios. Isso não tem muito a ver com o estado de alegria de ser feliz. É muito mais a ver com o estado contemplativo, com o estado analítico e às vezes, né,
que as pessoas não joguem pedra, mas às vezes tem muito mais a ver com a própria melancolia do que propriamente com o estado dessa felicidade mais rasa nesse senso comum. Mas não necessariamente a pessoa precisa ficar pessimista, por exemplo? Não. Porque ela conhece mais profundamente, ela sabe para onde pode caminhar e etc. Mas ao mesmo tempo, ela sabendo para onde pode caminhar, ela pode desviar o curso e ir para um lado melhor, um lado que gere mais satisfação para ela, né? Sem dúvida. Por isso que o equilíbrio, eu acho que nesse ponto, eu acho que a gente discorda, eu acho que o conhecimento, o aprofundamento nos permite ter esse olhar, né? Esse olhar de eu posso ir por aqui, já conheço inclusive esse caminho, é assim que acontece em geral, mas outra coisa é também o que eu posso tirar disso. Como eu posso viver isso? Eu posso viver de duas maneiras. Uma é rancorosamente e a outra não. Isso aconteceu, mas olha, o que eu quero fazer com isso? Eu quero transformar isso numa experiência boa. Uhum. Você não acha que é possível? Eu acho que... O que eu acho, né? O conhecimento, geralmente, ele... Quanto maior o conhecimento... É uma premissa que eu tenho. Menor é a sua felicidade. Você viu aquele ditado assim, como é que é? A ignorância é uma benção? Sim. Essas coisas, né? Por quê? Porque assim, quanto mais se aprofunda, mais você vai fazer conexões, mais você vai ter formas de analisar e de pensar. Então, quem pensa demais, quem se aprofunda demais... Não se satisfaz com qualquer coisa. Ponto. Entendeu? Então, assim, nesse raciocínio, a alegria, a felicidade, ela está mais diretamente a pouco profundidade, pouco conhecimento do que a própria... Uma vez eu vi um músico, falando de música, falou assim, cara, na hora que eu vou compor, 1000 vezes a tristeza. A felicidade, eu não aprendo nada com a felicidade. Agora, a tristeza me ensina muita coisa. Né? Então, é a hora que você está um pouco mais introspectivo. Não você está triste nem melancólico, mas a hora que você está um pouco mais imerso, com mais profundidade, a chance de você aprender, a chance de você poder, ela é maior, né? E a chance de fazer com que você perceba que a alegria, a felicidade, ela vem com a satisfação ao invés do prazer, também é maior. Nesse sentido, né? Conhecimento, ele afasta um pouco da alegria das pessoas. Mas você não acha que as pessoas estão buscando muito essa coisa superficial demais por conta, como você falou ali atrás, né, dessa propaganda que existe excessiva em torno da felicidade, quando felicidade, ninguém é 100% feliz todo o tempo. Você pode ficar bem, pode estar ok e feliz em alguns momentos, mas parece que se vende uma felicidade constante. Até se a felicidade fosse constante, ela perderia seu brilho, seu valor, porque ela seria comum, algo comum, deixaria de ser especial. Né? E as pessoas vendem esse conceito hoje de uma maneira como se você precisasse ser feliz 100% do tempo. E isso está gerando muita frustração. Se a gente for lá para as mídias sociais, veja a frustração que gera nos adolescentes. Nossa, demais. Né? Porque ninguém é feliz como mostra ali o tempo todo. É que essa felicidade que você está falando, eu concordo 100% com você, é que essa felicidade, ela está relacionada com para continuar na nossa metáfora aqui, com esse mar mais raso. Do prazer, da superficialidade, que assim, que quando você olha para o outro e você vê a imagem do outro lá, né, na rede, esse outro não é assim, né? Então você não está nem se aprofundando, você não tem nem quase mais a perspectiva de saber, isso aí não é assim, você quer ser aquilo, você quer... E isso gera muita ansiedade, muita frustração. Porque acho que está tirando as pessoas da oportunidade delas mergulharem e saber ir lá, puxa vida, colecionar superação de desafios me faz muito mais feliz, me dá muito mais qualidade de vida do que essa superficialidade que ela não me satisfaz nunca. Até quando você usa a palavra desafio, para mim é muito interessante, porque se eu usar problema, ninguém quer problema. Mas quando eu
conceituo algo que eu tenho que ultrapassar, uma barreira e tal, como desafio, o que o desafio faz? Ele é instigante, ele quer que você, ele te propulsiona, ele te coloca para cima, não é? Para frente, você quer vencer aqui. É isso aí. Então, isso gera lá na frente uma sensação bacana. Puxa, foi difícil, mas eu cheguei aqui. Você superou, você foi lá. Tem uma recompensa que é muito forte. Qual que é a analogia que eu faço disso que a gente está discutindo com aquele ambiente empresarial, das empresas familiares, de donos, executivos que estão lá, né? Se você pensar bem, Vanusa, o mundo executivo ele é muito demandante de resposta muito rápida. Então, você estar ali para gerar resultado faz com que você tenha que, às vezes, ter uma velocidade rápida para as coisas. É mais pragmático, é mais objetivo, tem que decidir logo, não pode pensar muito, etc. Eu me lembro, né, quando trabalhava com seleção, a gente tinha que contratar a pessoa pronta, que já sabe disso, porque tem que chegar, tem que rodar, tem que em 3 meses tem que entregar. Se não entregar, coloca outro e vamos embora e assim vai, né? Então, essa objetividade, esse pragmatismo, ele anda de maneira desproporcional ao mergulho. Ninguém mergulha em 5 minutos. Quando mergulha, demora, você vai fundo no negócio, né? Então, não é aquela pessoa que tem que mergulhar e ser reflexiva demais. Não estou falando disso. Estou falando de você ter a chance de mostrar para alguns líderes ou para algumas pessoas, sobretudo que estão em cargos de liderança, que permitir um aprofundamento, ela traz uma sabedoria sobre o negócio. A gente discutiu várias e várias vezes aqui, puxa vida, seria muito interessante que os sócios de empresa contassem com algumas pessoas na equipe que resolvesse, que fosse criativo, que trouxesse a solução. A gente separava aquele conceito de executivo, de executor, né? De uma certa maneira a gente estava falando sobre o mais raso e o mais profundo. Se você quiser ter pessoas ao seu lado na sua equipe que sejam críticos, que tragam análise, que consigam te trazer solução, que coloque pontos de vistas distintos, que esteja acostumado a trabalhar com o diferente, que esteja em empatia em poder analisar pessoas que pensam diferente para fazer análise, saber o que eu vou, o que eu faço, quais são as ideias, que esteja acostumado com um universo mais plural de conceitos. Você não vai encontrar a pessoa na superfície assim. São aquelas pessoas que fogem um pouquinho da felicidade para um momento de conhecimento. É nesse sentido que eu falo, né? Então, eu acho que existe um movimento da urgência que faz com que o mundo corporativo ande na contramão de poder incentivar que pelo menos algumas pessoas pudessem serem orientadas para mergulhe fundo. Isso é o que te possibilita amanhã ou depois ter essa solução, essa capacidade analítica, essa criatividade, que é o que na verdade vários e vários sócios gostariam de ter nas suas equipes. Nossa, essa demanda quase vem em primeiro lugar. Pô, sócio, o que você queria na tua empresa quando você quer pessoas? Cara, eu queria que as pessoas fossem menos assim, como é que é? Uma vez eu lembrei de um sócio, não quero gente assim que me responda na lata o que tem que fazer. Eu quero que o cara pense junto comigo. Pô, eu passo 24/7 pensando na minha empresa. Quando eu chego numa mesa para discutir, eu quero que aquela pessoa faça igual, né? Que ela pense junto, que ela me dê solução, que ela me questione, que ela me coloque contra a parede, que ela diga, olha, você está indo para o lugar errado, vamos tentar esse lugar por isso, por aquilo. Isso exige uma amplitude de profundidade. Esse para mim é um ponto importante, sabe? Agora, os sócios e os executivos podem querer isso, mas será que eles estão preparados para alguém questioná-los, para alguém fazê-los pensar melhor e discordar deles? Será que estão preparados? Não. Eu acho que ninguém está preparado para isso. Mas não está preparado. Você falou, né, você tocando, e ainda mais se pensar na nova geração que está vindo, né? É uma nova geração assim que se identifica sempre com os mesmos, né? Ninguém está preparado para escutar um ponto de vista diferente, nem para ser questionado, né? Não, Vanusa, eu acho que não estão. Mas é necessário. Eu acho que é extremamente necessário.
E é uma pena que eu acho que é verdadeiramente uma pena a gente não se aprofundar nesses conceitos para dar um ponto de vista e até acalmar as pessoas, né? Olha, ser feliz não está muito relacionado com o prazer. Ser feliz está muito mais relacionado a ter satisfação e qualidade de vida, né, nas coisas que você faz. Isso exige mergulho, isso exige um pouco de profundidade, senão é o mais do mesmo. E aí o que acontece é que o ser humano ele é um eterno insatisfeito quando ele está na área do prazer. Um eterno insatisfeito. Sempre quer mais, né? É a sensação de que não completa, que a caipirinha na praia, nada contra, pelo amor de Deus, é bom. A caipirinha na praia, ela é boa enquanto ela dura. No dia seguinte precisa de outra. Tá errado? Não tá errado. E tá errado em ter satisfação? Não, as duas coisas são boas, mas são coisas distintas. Sim. E eu acho que essa profundidade, esse conhecimento, ele faz você enxergar felicidade com um outro conceito. Entendeu? Isso, eu acho, é que gera menos frustração. Mas muito menos. Eu me lembrei, e felicidade não está em qualquer canto. Eu me lembro uma vez, Chico Buarque estava contando sobre Vinícius. Ele contava sobre Vinícius, né? E perguntaram para o Vinícius assim, alguma coisa assim, o que você acha da felicidade? Qual que é o conceito de felicidade? Aí o Vinícius estava sempre com o charuto na mão, tinha sempre o whisky do lado, né? E aí ele disse o seguinte, eu gostei muito desse exemplo, eu guardei comigo, de vez em quando eu sempre lembro dele. Ele dizia o seguinte, sabe quando você está naquela superfície, naquela imensidão, pega o nosso país, pega lá o Planalto Central, que você anda lá 3 dias, não sai do lugar e é tudo plano. Aí você olha lá longe, você enxerga um morrinho bem pequenininho, aí você vai encaminhando até lá, passa 5 horas, não chega, 10 horas não chega, daqui a pouco você está próximo do morrinho, você sobe esse morrinho é felicidade. Aí você desce do morrinho, aí você continua andando, mais 5 dias de platô, mais 5 dias de planície, lá na frente tem um outro morrinho. A nossa vida é feita de pequenos morrinhos, e cada morrinho é a felicidade. É uma noção muito mais, no meu ponto de vista, equalizada no sentido de ter uma expectativa de que a felicidade não bate na tua porta diariamente. Tem que andar muito para chegar, para conquistar. Você tem que correr muito para ser feliz, né? Quer queira, quer não queira, concorde ou não concorde com a visão lá do Vinícius, ela está um pouco alinhada com esse esforço, com esse menos imediatismo para poder ser feliz. E com uma coisa que dura pouco. A maior parte da vida, enquanto você está andando na presa, você não é feliz. Os momentos de tristeza e de melancolia são muito mais abundantes do que ser feliz. Se a gente começar a conversar sobre isso com qualquer pessoa, a pessoa vai se identificar com isso. Agora, por que no ambiente corporativo você tem que ser feliz a cada meta e cada resultado? Você está criando uma massa de expectativa frustrado. Extremamente, mas muito, porque está completamente descarrilhada da realidade. Esse é o ponto. Então você convida as pessoas a ficarem no raso. Essa é a minha grande bronca, sabe? Você não convida, parece que ser rápido, ser pragmático, tem que decidir, tem que fazer, tem que ter resultado. Não estou dizendo que não tem que ser assim, porque se você dormir no ponto, o concorrente pega. A gente tem essa discussão daquilo que é o seu posicionamento, da sua empresa e tal. Mas se fosse um papel do sócio, de também entender que ele deveria propiciar, pelo menos para algumas pessoas, esse mergulho, que desse essa perspectiva exata do que significa a felicidade ser um morrinho lá distante, que tem que superar muita caminhada, que é desafiadora. Eu acho que é assim que se produz uma massa analítica, de produtora de solução e criatividade. Sabe como? Então vamos melhorar aqui. Qual é a saída para ser feliz no trabalho? Para você parar de enxergar a felicidade como uma instância muito mais superficial, que nasce em pequenos prazeres, e entender que a felicidade ela é mais profunda, que nasce de uma satisfação
de um desafio que foi superado. Como que a gente faz isso? Primeiro ponto é, você precisa estar aberto a outros conceitos que não só o que você já tem. E segundo, saber, se você quiser se sintonizar com esse ou com esse, você tem que fazer um esforço de mudar de banda. Você vai para um lado ou vai para o outro na medida em que o teu repertório de conhecimento é ampliado e te permite a escolher, a navegar. Essa para mim é a grande saída. Quando você está no superficial, você não tem saída, você não escolhe, você segue o que todo mundo. E a gente vive, né, Vanusa, numa geração de seguidores. Sim. A gente vive pessoas seguindo o efeito manada, já falamos disso aqui algumas vezes. As pessoas seguem, caminham em direção àquilo, etc. Para que você possa mudar essa rota, não tem como você fazer isso se você não amplia o teu conhecimento, se você não aprofunda mais em algumas coisas. E o que eu estou dizendo é o seguinte, quem faz isso, quem determina suas próprias escolhas, quem se aprofunda, são as pessoas que criam, que trazem solução, que dão tombo, que mudam o rumo do negócio. Essa repetição, essa equalização da sua expectativa para que você possa saber que felicidade é algo construído e que você não precisa correr atrás dela o tempo todo. Que a qualidade de vida e a satisfação, ela supre muito esse lugar dessa felicidade da caipirinha e das férias, né? Para você poder fazer esse movimento, requer um aprofundamento. Quem está no raso não consegue. E aí, quando você se aprofunda, você olha para o raso e vê que tem muita gente dizendo bobagem por aí, ou te forçando a caminhar numa direção que talvez não seja a sua, né? Em última instância, quando eu olho para essa felicidade mais rasa, eu vejo tristeza. Eu vejo que a melancolia está ali. Ela não está na profundidade, né? Então, nesse sentido, o conhecimento ele te tira um pouco da felicidade, mas ele abre a tua perspectiva para que você possa ter muito mais satisfação. E aí, quem sabe, você começa a determinar esse conceito de felicidade que é diferente desse do mar raso. Muito bem. Gostei desse assunto, hein? E aí a gente convida vocês a nos acompanhar, construir a sua felicidade através de mais conhecimento. Não é isso? Não é? E convidamos os sócios a entender o seguinte, quem sabe pode ser um papel desses sócios, sobretudo os sócios, de propiciar esse aprofundamento. Eu acho que esse é algo muito importante. Um bom caminho, né? É. Muito bem. Então, muito obrigado pela sua audiência. E eu convido você mais uma vez a deixar aqui a sua opinião sobre o episódio de hoje, sobre o que você pensa a respeito dos conceitos de felicidade, bem-estar, satisfação e também sugerir temas para os próximos episódios. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, Cris. Tchau, Vanusa. Tchau, pessoal. Até a próxima.